mal. Mas... É fácil. Stalin. É. Já o Stalin tem gente que racha que não é, Exato. porque estava querendo Já começa criar uma minimizar, sociedade proletária. A própria figura de Jesus e de algum... Quando o Joseph Campbell começa a estudar a ideia do monomito, né? Daquele mito da jornada do herói e tal. Por que é tão poderoso essa ideia do herói, do Messias, do cara que sai do que era para ele ser, ele se transforma em outra coisa, ele salva todo um povo, a humanidade. A humanidade, talvez, E ou a raça traz um dele. conhecimento, traz alguma coisa, Só que sacrifica. essa jornada do herói, nela é fundamental a integração, né? Qual integração integração? da sombra. Como falava o Jung, De você- que estava assim com o Campbell. Que é mergulhar É. É o interior da baleia? É o você ir até o fundo do poço? É você... Isso por causa do Jonas. Isso. Sim. É isso? Então, isso. Só que a imagem que o Jung usa é sombra. São três quê? caras que discutem essa coisa da integração do que a gente pode chamar de mal. Ah, tá. De você não em algum momento, não lutar mais contra o mal. Você Não exteriorizar ele. Você enfrenta o mal, sabe que ele faz parte de integra. você. É Darth Vader. Sei. Que é baseado, na realidade, nisso, né? Total. É a jornada do herói pura. Jornada do herói total. A história do Anakin Skywalker. É. Né? Que vai totalmente pro lado mal e depois vai E paulatinamente... escolhe. Ele tem escolha. Escolhe o lado mal. E depois ele vai voltando paulatinamente. E o grande momento... É claro que nesse momento o cristianismo escorre pela tela do filme, que é o momento em que, na relação dele com o filho, né, ele não consegue deixar o filho morrer. Ou seja, o risco da morte do filho arranca ele da posição do mal de novo. The dark side of the force, como ele falava. Então, assim... a jornada do herói é uma grande narrativa mítica em que uma pessoa, no movimento de enfrentamento do mal, do lado de fora, está enfrentando o mal dentro dela. Não só fora, como dentro dela. Mas com isso ela produz uma espécie de cura, de integração, Coletiva. né, coletiva do grupo ali que está submetido àquela crença, aquele sistema simbólico e tal. Jesus Cristo é uma figura dessa. Só que, apesar que ele tem momentos, digamos assim, mais sombrios, Jesus Cristo é uma figura que foi muito construída em cima de só o bem, né? Só o bem. Isso gera muitos problemas para o cristianismo. Muitos problemas. Quais, por exemplo? Da onde vem o mal? Aí vem a figura do Satanás. É do porque ele opositor. deixa, porque Deus deixa ele fazer o que quer. Inclusive, já veio o pastor aqui, e uma coisa que eu não sabia, segundo a Bíblia, o Lúcifer, Satanás tem acesso ao trono de Deus, mesmo depois que caiu. Porque ele vai lá brigar quando vai com Jó lá, Sei. fazer aquela disputa. Então ele está indo até o terceiro céu. Ele entendeu? vai desafiar o bom servo. E uma coisa que eu perguntei ele se arrependendo, ele teria o perdão de Deus? Se você... Ele é o mal puro, o mais puro que pode ter na religião cristã. Ele é do meu mal ponto de vista, encarnado. é uma construção histórico-mitológica que o cristianismo vai dando uma importância cada vez maior, diferente do judaísmo. Verdade. O livro de Jó é judaico, né? É. Possivelmente de raiz mesopotâmica, mas está no Velho Testamento, né? Se a gente for pegar a ideia do Deus cristão, por que Cristo não perdoaria o Satanás? Não teria impedimento. Se ele realmente Se ele realmente se arrepender, E Deus conhece o coração de cada um. Quer O que os dizer, pastores me falaram que é impossível ele realmente se arrepender. bom, aí você é um argumento sustentado na descrição psicológica de um personagem. Exatamente. Você a priori diz que a definição do personagem impede o arrependimento porque ele está numa dinâmica de inveja, de vaidade, de ódio, que retira, ou seja,
Se ele se arrepender, ele não é mais o Satanás. E tem uma profecia toda construída que tem que ter uma vitória sobre esse mal. Se esse mal não quer mais lutar, o que acontece? Se esse mal fala, ó, desisto. Deus, você ganhou. E aí? Percebe? Quer dizer, as religiões são sistemas simbólicos locais. Não locais geograficamente só. Locais. Grupo de pessoas acreditam. Por exemplo, se, eu falando meramente, de forma meramente histórica, o cristianismo pode acabar um dia. Pode. Outras religiões já acabaram. É difícil imaginar, mas pode. Pode acabar. Sim. Outras religiões acabaram. Principalmente se tiver uma guerra, tiver alguma Imagina coisa. o Egito. O Egito é uma potência gigantesca. Se você falasse naquela época, a gente tivesse essa conversa lá, sabia que no Egito, essa religião aqui, como que chama lá, os deuses? é um politeísmo, né? Osíris, por exemplo. Um dia pode ser que as pessoas não vão acreditar mais em Osíris. Os caras falam, para. Que é isso? Que isso, né? Nunca. Não sei quantos 100 mil anos. A religião grega acabou. A religião grega. A romana, que era grega. Basta não ter continuidade cultural estabelecida no tempo e no espaço, a religião acaba. O cristianismo pode acabar. Tem o livro Deuses Americanos do Neil Gaiman, não sei se você conhece, não. Isso, né? O Deus americano? Deuses americanos. Eles são deuses esquecidos. Deuses que vão perder o poder até ele sumir, porque ele parte do pressuposto que os deuses só existem enquanto tiver alguns seres humanos que acreditam nele. Se eles vão, por exemplo, Odin... Mas isso é fato. Isso é fato. Não é? Do ponto de vista histórico, esse é o fato. Se as pessoas param de cultuar aquele Deus, se ele perde validade e eficácia simbólica, se não existem mais pessoas que vivem a partir daquele conjunto de doutrinas. Orações. Todo esse conjunto litúrgico, certo? Se não existir mais instituições que levam as pessoas a essas práticas. Se isso se estende ao longo do tempo, a religião acaba. Do ponto de vista meramente, é claro que do ponto de vista da fé não, mas do ponto de vista meramente histórico, o cristianismo pode acabar daqui a 500 anos. Eu não sei quem falou... Qualquer religião, não só o cristianismo. Eu estou falando de qualquer religião mesmo. Alguém falou o seguinte: zera a religião, zera a humanidade. Por algum momento a gente perde todo o acesso ao passado e tem um reset aí. Tem uma guerra nuclear, não sei o quê. Perderam os computadores, a Terra foi soterrada e começar uma nova humanidade com poucas pessoas que não têm ideia do passado. Eles dizem que a religião vai acontecer naturalmente, que é uma coisa intrínseca ao ser humano. Será? Então, você tem um historiador das religiões chamado Mircea Eliade, que era a trinca Campbell, Jung, Mircea Eliade, que estudava muito simbologia, religião e tal. O Mircea Eliade entendia que sim, porque o que ele chamava de homo religiosos é uma estrutura interna à natureza humana. Há muita gente que não concorda com isso, mas isso é uma linhagem em filosofia da religião. Porque você vê povos isolados que têm uma desenvolveram crenças. Talvez isso tenha a ver com a mortalidade. Eu acho. Com sofrimento. Você vê o teu amigo, o teu parente morto e tenta... Falta de conhecimento, dificuldade de explicar fenômenos, dificuldade de explicar o sofrimento no mundo e na vida, certo? Então é possível que a gente recomeçasse, inclusive, com práticas religiosas como sacrifícios humanos de novo. Se zerar, por que não? Se ele olha um eclipse, olha um fenômeno no céu e não tem explicação, ele quer acalmar o Deus. Ele pode passar a achar que o Sol é um Deus. Como a maior parte muita gente durante muito tempo pensou. Inclusive alguns egípcios. Né? Então, assim, é a mesma coisa com a escravidão. Como que era dos romanos? Tinha uma que eles adoravam o Sol? O Sol, o deus máximo era o Júpiter Capitolino, que é uma versão de Zeus. No Egito tinha um faraó suposto chamado Akenaton, que teria criado o culto do Deus único, a partir do qual os judeus teriam copiado. Bom, ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas como os judeus aparentemente passaram pelo Egito, apesar que isso só está narrado na Bíblia, nos textos egípcios não tem nenhuma referência. Não tem menção? Nisso.
nada. Nossa. Nada. Né? Aí, bom, mas talvez tenham apagado. Ou algum achado arqueológico